ler mais rápido, fazer leitura dinâmica para ler mais rápidos, ler mais livros durante o mês. Hoje eu decidi trazer uma discussão que rolou lá no Twitter, aqui pro YouTube, sobre a questão de como ler mais rápido e o que fazer para ler mais rápido. Olá, meu nome é Giovanni, bem-vindos ao meu canal. E como eu falei, eu decidi hoje trazer uma discussão que eu vi lá no Twitter, aconteceu durante esses dias lá no Twitter, de conversar um pouco sobre tudo isso que tem acontecido, né, durante esse momento. Foi um Twitter que viralizou aí de uma menina perguntando se era possível ler 100 páginas em uma hora. E a gente vai chegar nessa discussão completa, mas antes da gente começar a falar sobre isso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, dá like no vídeo, também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, porque eu sempre posto as coisas que eu tô lendo, fazendo, assistindo. Eu fiz um Twitter sobre isso lá também, né, lá na minha conta, sobre o que é que tava acontecendo. E também não se esqueça que aqui na descrição tem um link da Amazon, comprando pelo link você ajuda o canal a crescer sem pagar nada mais por isso. Esses links aqui são as únicas fontes de renda que o canal tem pra se manter aqui no YouTube, tá bom? Então quando você for comprar, não se esqueça de comprar pelo link. Mas para começar a falar sobre isso, né, a gente precisa falar sobre um geral, um todo, até chegar nessa parte de como ler mais rápido e ler mais rápido, o que é que a gente pode fazer aí nessa leitura. A minha opinião é um pouco polêmica em relação a isso. Pelo menos eu acho que não tem tanta gente que concorda comigo. Mas os comentários estão ali para você dizer se você concorda ou não concorda e as visões que você tem relacionadas a isso. A primeira coisa que a gente precisa lembrar, o mundo literário como um todo começou a ganhar um boom ainda mais aí durante a pandemia, porque muitos leitores começaram a entrar nessa comunidade que a gente chama de Bookstan, e também muitas pessoas, assim como eu, que estavam lendo no passado, mas tinha parado, e agora na pandemia deu uma acelerada aí, né? Já lia, mas não lia tanto, tinha dado uma pausa, e agora foi que voltou durante a pandemia. Então, a minha bolha começou a crescer mais nessa questão dos livros agora durante a pandemia, porque antes eu lia e ficava tranquila na minha, no Paz e Amor, acompanhava os booktubers, mas também era no Paz e Amor, e eu não tinha tanto acesso ao Twitter como o pessoal que lia. Aliás, eu só vim começar a usar o Twitter efetivamente em 2019, porque até então eu não gostava tanto não, eu tinha algumas redes sociais, desistia e cansava lá. Mas 2019 pra cá foi que eu comecei a acompanhar mais até criar o canal, e aí eu tava totalmente imersa a esse. Mas desde então a gente tem visto que a corrida pra leitura tem criado um negócio maior, tem ficado maior, porque a gente tem esse senso de comparação. Eu, como criadora de conteúdo, eu sei muito bem o que é isso. Você vê os canais grandes, maiores, ou canais que cresceram junto com você, mas passaram de você por algum motivo, etc. Você começa a se questionar se você tá fazendo certo, o que é que tá acontecendo e etc. E isso vai acontecer na leitura também. Quando você encontra pessoas que leu 10 livros em um mês, já leu 50 livros em 6 meses e etc. Enquanto você tá aí, tá lendo 2, 3, 4 livros no mês, no máximo, li 10 livros durante 6 meses, o que é que tá acontecendo comigo, o que é que tem de errado? E calma, não tem nada de errado acontecendo com você. A gente precisa entender que cada pessoa é uma pessoa. Então, o modo de leitura, o modo que a gente começa a ler, como é rápido, é devagar e etc., é diferente. Às vezes, essa pessoa que tá lendo 10 livros no mês, ela lê sem parar há 3 anos. E você começou a ler ano passado, então você tem 2 anos ainda para alcançar o que ela está alcançando hoje. Porque a leitura é um hábito, é uma prática. Quanto mais você lê, mais rápido você lê, mais tempo você fica, mais você gosta e por aí vai. Você não vai começar a ler hoje e amanhã você vai ler um livro de 600 páginas. Não é assim que acontece. Por que você não começa com os livros menores até você ir acostumando? Entendeu? Porque quando você pega um livro, você não tá preparado, você pega um livro maior, você acaba sentindo a diferença. Pode vir uma ressaca literária, você pode se frustrar porque você não conseguiu. Então a gente tem que ir devagar, tem que ir empurrando devagarzinho. E aí depois que viralizou, né, esse Twitter aí da mina perguntando se você consegue ler 10 páginas, na verdade ela meio que ironizou, foi uma piada, um negócio assim, sei lá o que foi que ela falou. Mas era um negócio lá com 100 páginas em uma hora. E aí, lendo nos comentários, né, muita gente falando assim, como é que eu consigo ler mais rápido? E alguém falando assim, tipo, faz leitura dinâmica. E aí foi como eu comecei a ficar um pouco preocupado com essa situação. A leitura dinâmica, ela é muito usada pro pessoal que quer reter informação, mas não tem muito tempo a leitura. Por exemplo, muito bem pessoal que estuda, né? Tá estudando, vai fazer vestibular, precisa de informações, por exemplo, para fazer uma redação e você não tem muito tempo. Então você faz aquela leitura dinâmica para você conseguir absorver ali uma boa parte, né, que está sendo dito no texto, mas você não vai conseguir absorver tudo.
Isso é claro e fato, você não vai conseguir absorver tudo que o texto está lhe propondo. Então, a leitura dinâmica, ela é indicada para o pessoal que quer fazer. Na verdade, eu nem sei se é indicada, eu não sou psicóloga, eu não sou pedagoga, eu não sou nada. Mas, pelo menos, a maioria do pessoal que usa a leitura dinâmica é o pessoal que está estudando para alguma coisa, um vestibular, um concurso, alguma coisa desse tipo. E me preocupa quando a gente traz a leitura dinâmica para a literatura, nesse sentido de ler mesmo qualquer livro. Quando a gente fala de ler, normalmente, a leitura era para ser algo prazeroso. Então você tá lendo por prazer, por lazer, era um hobby, é algo que você gosta de fazer. Então, se você tá fazendo leitura dinâmica, você não tá gostando muito de ler, né? Você tá indo pela quantidade, você tá indo pelo você alcançar. Você começa o livro pensando em quanto tempo você vai terminar esse livro, porque você quer colocar lá que você leu 10 páginas em 1 minuto. Não sei. Então a leitura era para de ser prazerosa. A gente do criador de conteúdo de livros, a gente tem esse problema porque a gente precisa de entrega. A gente tem que fazer vídeo, tem canal, então eu tenho que ler para poder trazer pro canal. E aí por aí vai. Então a gente tem um pouco dessa divisão do que até onde a leitura foi prazer e até onde a leitura foi obrigatória, foi trabalho. Mas a gente escolhe trabalhar com isso, né? Foi uma escolha. Todo mundo criou o canal e se mantém com ele até hoje. É por uma escolha. Quantidade de canais que você vê às vezes para, volta, porque a pessoa não teve tempo, tava trabalhando com outra coisa, porque isso aqui não rende dinheiro como vocês acham que rende. Isso aí deixa a leitura se tornar um pouco prazerosa, e por isso que alguns canais acabam deixando por lá, porque às vezes não conseguiu ler o livro, não tava mais vendo a leitura como algo prazer, tava vendo como obrigação. Então, quando a gente traz isso para pessoas que não tem nenhum tipo de conteúdo, não cria nenhum tipo de conteúdo para a internet, mas mesmo assim estão levando a leitura de uma maneira não prazerosa, é um pouco complicado, porque a gente vê várias e várias discussões acontecendo no mundo do booktuber, no mundo como todo, booktuber, booktweet, bookstagram, booktalk, todo mundo, booktweet, essa galera toda, uma comunidade inteira de gente que lê. Se você faz leitura dinâmica de um livro, você não vai absorver o que é que o livro tem para lhe passar. Então, não faz sentido você ler um livro pensando na maneira que você vai acabar. Então, comece a ler um livro querendo conhecer a história, conhecer os personagens, entender o que é que a autora quis passar. Por isso que às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo que não conseguiu se emocionar especificamente com o livro. Às vezes você realmente não conseguiu, mas às vezes você só fez a leitura dinâmica, então você não conseguiu se apegar ao que o autor estava passando para você. Todo e qualquer livro também é questão de interpretação. Então a gente tem que ler para interpretar o que é que o autor quis dizer. E cada pessoa, como eu já falei, vai ter uma interpretação diferente de acordo com a vivência que a pessoa teve e a bagagem de livros e da vida que ela tem, né? Durante aí o processo de vida dela. Chegou no livro, vai interpretar de um jeito, outra pessoa chegou no livro e vai interpretar de outro. Mas a gente também tem que lembrar que quando você faz a leitura dinâmica, você não está absorvendo o quê? Todas as informações. Então, necessariamente, você já não vai interpretar 100% o que o autor quis dizer, porque às vezes você não conseguiu absorver algo que era importante para você entender a história. Então, começa algumas discussões, ou você passa despercebido por algumas coisas que, por exemplo, às vezes são problemáticas e você não percebeu porque você fez leitura dinâmica. Claro que você não pode perceber porque você não entendia. Isso aí é claro também. Mas a gente tá falando especificamente da leitura dinâmica aqui no vídeo. Você viu que tinha uma problemática, mas aí você fez uma leitura dinâmica e você não entendeu muito bem a resolução, e aí você traz essa problemática, a gente conversa sobre essa problemática, mas o autor em específico, ele já fez a explicação dessa problemática dentro do livro. Aconteceu que o personagem era isso, mas aí no final o autor foi lá e deu uma solução pro personagem relacionado ao que ele fez. Dá pra entender? E às vezes você não entendeu porque você leu tão rápido que você não entendeu muito bem como aconteceu, e aí você fica naquele critério, tipo, eu acho que o autor fez errado. Mas ele fez errado ou você que não leu e não entendeu? É por isso que às vezes quando a gente fala em questão de reler livros, é muito complicado, porque quando a gente relê o livro, a gente tem aquela divergência de opiniões, principalmente quando você lê o livro já tem 1 ou 2 anos. A visão que você tem hoje não é a mesma visão que você teve 2 anos atrás, então o livro é um pouco diferente. É por isso que às vezes a gente não consegue entender aquelas questões problemáticas que aconteceu, às vezes não está sendo discutido no hoje. Mas se você só faz a leitura dinâmica, se você só passa o olho para obter informações, você vai conseguir apenas observar as informações pontuais, as que vão saltar no livro, e não aquelas minuciosas que estão ali por dentro. E tem muito livro, muito autor, que além do que ele escreve, você precisa entender tudo que está na entrelinhas, e você só consegue fazer isso se você ler de forma calma,
tranquila para entender tudo que o autor tem para lhe passar. Por isso, se você quiser ler mais rápido, realmente chegar nas 100 páginas por hora, eu faço isso, eu consigo ler 100 páginas em 1 hora, mas eu não comecei assim. Eu lia cerca de 10 páginas por sprint, por 30 minutos. Então, em 1 hora, eu ia conseguir ler 20, e agora eu leio 100. Mas eu não fiz nenhum tipo de leitura dinâmica ou, sei lá, fiz uma varinha mágica, uma poção mágica, alguma coisa do tipo. Eu só li. Eu falei lá no Twitter e eu falo aqui de novo. Ler é uma questão de adaptação, é uma questão de você vai aumentando, é uma questão de costume, é um hábito. Imagine que você agora, nesse momento aí, é uma pequena minhoca. Uma pequena lagartixa, como é que chama? Um pequeno lagarto. E você quer se transformar numa borboleta. Você quer se transformar na borboleta. A borboleta é a pessoa que lê, sei lá, 200 páginas em 1 hora. Sei lá. Você quer ler muitas páginas em 1 hora. Mas esse pequeno lagarto vai começar a ler daquela maneira que ele continua. Lê devagar, faz os sprints, 30 minutos, você lê 10 páginas, tudo bem. Daí você vai lendo, vai lendo. Começa por livros menores, se você não tem costume de ler livros grandes. Começa com um livro de 200 páginas, 300 páginas. 350 páginas são livros que são comuns. Você encontra muitos livros com 300 páginas, eu acho que é o livro comum, então você vai lendo aí. Vê em quanto tempo você vai lendo, estabeleça as metas. Você vai fazer esse mês ou essa semana, eu quero ler 1 hora por dia. Então você vai dividir durante o seu tempo 1 hora por dia. Daí você vai vendo a quantidade de livros, páginas que você vai lendo. Daí semana que vem eu quero ler 50 páginas por dia. Não quero mais por hora, eu quero por dia. Então você marca 50 páginas por dia. Lembrando que você não precisa sentar agora e ler as 50 páginas. O dia tem 24 horas. Você pode ler um pouco, relaxar, fazer outra coisa, trabalhar, estudar, depois você volta pro livro. Faça que a leitura seja algo prazeroso para você, para que você consiga ler as 50 páginas sem ser uma obrigação. E sim porque você quer ler e porque é prazeroso ler, tá? Você pode fazer isso, colocar aplicativo, fazer alguma coisa, tá? Tá, aí você fez as 50 páginas por dia, então você já tá se acostumando seu corpo a ler 50 páginas, daí você vai aumentando aos poucos. Ah, agora eu quero ler 70, ou agora eu quero ler 2 horas por dia. Então, à medida que você vai lendo, criando aquele hábito da leitura, você vai conseguindo ler mais rápido. Mas lembre que nem todas as histórias são assim. Às vezes você lê muito rápido, mas você vai pegar um livro que ele não vai fluir tão rápido para você. Seja por conta da escrita do autor, seja porque a história é muito densa de absorver, essas histórias que possuem mais gatilhos, histórias que têm uma profundidade, dark fantasy, esses livros que têm mais gatilhos. Essa é a questão como todos. Eles são mais difíceis de ler, pelo menos a maioria, pelo menos eu acho que a maioria é mais difícil de ler. Funciona desse jeito pra mim, não sei se funciona pra vocês, então você vai demorar um pouco de ler. Então não é sempre que você vai ler 100 páginas por dia, ou 100 páginas por hora, ou sei lá, 100 páginas por minuto. Vai depender da escrita, vai depender do tema, vai depender de tudo. De tudo. Às vezes o livro é muito pequeno, mas ao mesmo tempo ele é muito difícil de ler. E não se martirize, você não precisa ler 50 livros no mês para você ser um leitor. Você só precisa ler. Se você lê um livro por mês, você passou 30 dias, mas foi o melhor livro que você lê na sua vida, valeu muito mais a experiência de que você lê 10 livros no mês, você fez a leitura dinâmica dos 10 livros no mês e você só entendeu o básico da leitura. Não vale a pena. Faça com que a leitura seja prazerosa, ela tem que ser prazerosa, porque senão você entra em ressaca, senão você abusa da leitura, entendeu? Existem muitos livros no mundo, você não vai ler todos os livros já publicados no mundo, tá? Não vai acontecer. Bota isso na sua cabeça. É muito livro no mundo e você não tem tanto tempo de vida assim, pelo menos, né? Até onde eu sei, ninguém é imortal. Então você não vai conseguir ler todos os livros que são publicados no mundo. Escolha aqueles que você acha são melhores pra você, escolha aqueles que você acha que vai gostar. Se você quiser entrar em outro mundo, você entra em outro mundo, quer conhecer outras histórias, você entra em outras histórias. Escolha a dedo a sua história. Mesmo que você não goste da leitura, mesmo que você tenha escolhido a dedo, mas você não gosta da leitura, não tem problema. É uma experiência. Você não vai gostar de todos os livros que você leu. Pelo menos eu acho que não. Mas não botem isso na cabeça, porque é preocupante a gente ver pessoas que ficam querendo ler muito, ler demais, fazer leitura dinâmica, fazer isso, fazer aquilo, sem necessidade. Aproveita a leitura. Ler palavra por palavra, absorve palavra por palavra, que vai ser muito melhor do que você querer ler 100 páginas por hora. Não é do dia pra noite. E aí, quando você terminar todo esse momento que você tá lendo, não, eu já li ali
meus 30 minutos, li minhas 10 páginas por 30 minutos durante uma semana. Daí semana que vem eu descobri que eu tô lendo 60 em 40 minutos. Então significa que eu já aumentei um pouco a quantidade de páginas que eu tô lendo, né, por minuto ali naquele momento. Então quando você vê, depois que você passar por todo esse processo, mesmo que aqueles passos de lagarto bem devagar, quando você vê, você já se tornou aquela borboleta que tanto você queria, sem você precisar fazer leitura dinâmica ou engolir o livro por engolir. Tá? Não faça isso com os livros, pelo amor de Deus. Lê o livro que você quer ler, e não porque você precisa engolir o livro. E não tenha medo, não tenha vergonha. Eu mesmo já pulei de várias TBA, já pulei de várias leituras coletivas, porque eu não tava gostando do livro, eu achava que eu queria ler outro livro. Então eu ia lá e lia outro livro, depois você volta para aquele livro. Não tem problema abandonar livro, porque você não tá gostando. Em vez de você não tá gostando, você não largar e fazer leitura dinâmica. Larga o livro, não era pra você. Acabou. Vamos que esse negócio não pode abandonar. Lógico que pode abandonar. Não tá gostando, abandona o livro, deixa lá a parada na estante, vai ler outra coisa. E depois você volta pra aquele. Às vezes não era só o momento, tá bom? Essa era a conversa que eu tinha tido pra vocês, porque eu achei muito preocupante esse negócio de ler por ler. E eu acho que não é ler por ler, né? A gente não pode só ler porque tem que ler. Tudo bem que o criador de conteúdo, mas que tem um negócio desse. Mas leia por prazer, leia porque você quer. E não porque você quer fazer 50 livros em um mês. Só para ter esse número para mostrar para seus amigos. Olha só, eu li 50 livros no mês. Faça isso sabendo que você vai chegar lá na borboleta dos 50 livros por mês. Porque você evoluiu como leitor e você leu devagar até você conseguir aquilo seja natural para você. Quis entrar nessa corrida de competitividade. A leitura não é uma competitividade. Quase não sai. A leitura é pra gente ser um hábito e é pra gente gostar de ler, tá bom? Então esse era o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Comenta aqui embaixo a opinião de vocês relacionada a tudo isso, se você quer realmente ler mais rápido, porque você acha que é devagar. Enfim, comenta aqui. Eu também sempre achei que eu fosse bastante devagar no início, mas depois de um tempo, já tem 1 ano de canal, e desde o primeiro vídeo que eu postei até esse vídeo, eu já melhorei muito a minha leitura. Eu gosto. Às vezes eu termino ler um livro em 3 dias, às vezes eu termino de ler o livro em 1 semana. E depende, vai muito de leitura. E às vezes, eu dificilmente leio mais que 5 livros durante o mês. Às vezes eu leio o livro em 3 dias e eu só leio ele durante o mês. Tem outras coisas envolvidas, né? Tipo faculdade, etc. É isso. Tenha calma, vai dar certo. Eu vou ficando por aqui, um beijinho e até o próximo vídeo.